Arte bizantina, a arte do luxo e da ostentação. O Império Romano estava dividido em dois, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. No Ocidente, as coisas iam mal, porque houve as invasões do povo que vinha do norte da Europa, os chamados povos bárbaros. O Império Romano cai. Os povos que ocuparam o território romano não falavam latim, falavam outras línguas e também não sabiam ler e escrever. A arte continuou, porque os povos, apesar de não fazerem uma arte de grandes dimensões, como monumentos, arquitetura e escultura, eles faziam a chamada arte menor. Outro tipo de arte que nasce nessa Europa ocupada por várias tribos e povos foi a arte monástica. A arte monástica nasceu na zona insular da Europa, nas Ilhas Britânicas, e depois vai para a Europa continental através dos monges e padres. Há o estilo insular e o estilo carolíngio, que é o estilo que Carlos Magno adotou. Na parte oriental, o Império Romano continuou, mas com outro nome, Império Bizantino. O Império Bizantino, na sua primeira fase, continua a crescer e expandir-se. Essa expansão torna o Império rico e continua a surgir muitas obras de arte. Essa é a fase de ouro do Império Bizantino. O Império Bizantino tem início em 330 d.C. Ele também tem um imperador. O imperador do Oriente é chamado Basileu. Um imperador muito importante para a história da arte bizantina é o Justiniano. O imperador nesta época era cristão. A religião continua a ser praticada. Era a religião oficial do Império Bizantino. O imperador Justiniano era diferente da época romana. O imperador tinha o poder do Estado, mandava e desmandava, e também tinha o poder espiritual, representava Cristo na Terra. No Ocidente era diferente. No Ocidente havia duas figuras de poder. A figura do Estado, o poder do Estado podia ser o imperador, o rei ou presidente, e a figura do poder espiritual era o Papa. No Oriente, o imperador representava estas duas figuras. E isso faz com que a arte que seja feita seja dedicada a Cristo, à fé e ao imperador. Era uma arte solene. Esse é o princípio da arte bizantina. É uma arte para se deslumbrar. É uma arte luxuosa, solene, séria, com muitos dourados. É uma arte imperial. O melhor exemplo de arte bizantina que chegou até nós não está em Constantinopla, porque Constantinopla foi atacada pelos turcos otomanos em 1453 e termina o Império Bizantino. A principal conquista empreendida pelos otomanos foi a da cidade de Constantinopla, centro do Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, o mais poderoso império da Idade Média. Essa conquista ocorreu em 1453, época em que Constantino XI, paleólogo, governava os bizantinos. O conquistador turco responsável pela queda de Constantinopla foi Mehmed II, que transformou a cidade em centro de seu império, dando a ela o nome de Istambul, que permanece até hoje. Esses turcos otomanos eram muçulmanos e, quando entraram na cidade, acabaram com todas as peças de arte sacra bizantina. A Igreja Santa Sagrada Sofia foi apropriada pelos turcos otomanos para a mesquita. Portanto, foi alterada não só na sua arquitetura, como também foi alterada por dentro. Todas as suas imagens foram retiradas
porque os muçulmanos praticavam o aniconismo. Aniconismo é a ausência de representações materiais do mundo natural e sobrenatural. A religião deles proíbe a idolatria, a fidelidade religiosa a que se presta a arte. Sendo assim, eles retiravam todas as representações. A arte bizantina que chegou até nós veio de cidades italianas, porque quando o imperador Justiniano ficou à frente do Império Bizantino, começou a expandir-se e conquistar muitos territórios na Europa, a maior parte deles junto ao mar Mediterrâneo, chegando a conquistar cidades italianas como Ravenna, Palermo e Cálcio. Ravenna era a porta-voz do Império. É lá que temos os maiores exemplos da arte bizantina. Constantinopla era o coração do Império Bizantino. O Basileu, que era o imperador Justiniano, quis fazer uma igreja que lembrasse a sua fé. Sabemos que no Império Romano, as igrejas utilizavam a estrutura e a planta da basílica, que era a estrutura oficial romana. Era civil, não era uma estrutura religiosa, mas as suas plantas eram sempre iguais. A planta era baseada na cruz latina. É um tipo de cruz na qual a viga vertical fica acima da viga cruzada, com os 3 braços superiores igualmente longos ou com o braço superior vertical mais curto que os 2 braços horizontais, e sempre com o braço inferior mais longo. Em Constantinopla, o imperador não adotou esse modelo de planta e contratou 2 arquitetos. Conta a lenda que eles não eram arquitetos, sim cientistas. Eles eram Artemínio de Trales e Isidoros de Mileto. Esses 2 arquitetos tinham que construir a igreja, na verdade reconstruir. Justiniano cobrava impostos muito altos para arrecadar fundos para a construção de suas igrejas luxuosas. E as pessoas não estavam satisfeitas. Não queriam pagar e queimou a igreja. Rapidamente, o imperador resolveu reconstruir a igreja porque ela é o coração e a fé do império. Contratou esses 2 arquitetos para a reconstrução da igreja. E eles decidiram usar uma planta completamente diferente. Usaram como exemplo o monumento romano, não a basílica, mas o Panteão Romano. A cúpula foi inventada na Ásia Menor. Os romanos absorveram esses conhecimentos. E a arte bizantina faz uma reinterpretação para a construção da Sagrada Sofia, a qual chama-se Hagia Sophia, porque o nome é grego. O Império Bizantino falava grego. Hagia significa sagrada e Sofia, sabedoria. Essa igreja ficou na história como a Sagrada Sofia ou a Sagrada Sabedoria. Sua cruz não era a cruz latina, a cruz da crucificação, mas sim a cruz grega. A cruz grega apresenta todos os braços com a mesma distância do centro da igreja, o altar. Não é no final da igreja, é no meio da igreja. Chama-se o umbigo da igreja, onde ficavam as imagens mais importantes de Cristo, do Pantocrator. Era uma igreja diferente. Os fiéis estavam sempre a uma mesma distância do centro da igreja. A outra inovação apresentada era a cúpula. As cúpulas foram importantes elementos arquitetônicos em ambos os períodos do Império Romano e Bizantino, e tiveram ampla influência nos estilos contemporâneos e posteriores da arquitetura russa e otomana, ao Renascimento italiano e aos reavivamentos modernos. As igrejas bizantinas eram claras, não eram igrejas escuras como o Panteão em Roma, que apresentava uma cúpula pesada e precisava de paredes muito grossas para suportar o peso da cúpula. Os arquitetos da Santa Sofia usaram pela primeira vez o tijolo,
E o tijolo é um material leve. Pode-se fazer uma grande cúpula que é leve, sem a necessidade de paredes grossas. Pode-se abrir janelas. A arte bizantina é uma arte com janelas e luz. Dentro dessas igrejas tinham mosaicos. O mosaico vem da Grécia Antiga. A arte bizantina usou bastante os mosaicos. O mosaico é uma arte difícil, uma técnica muito cara. Eles eram feitos de ouro, vidro, de várias cores, pedras preciosas com diferentes mármores para desenhar as silhuetas. Dentro dessa igreja tinha-se cerca de 31.000 painéis. Nenhum desses painéis chegou até nós devido à invasão turca. Os turcos rasparam tudo. Sobraram 2 ou 3 e não estão completos. Essa igreja era esplendorosa, coberta de ouro e mosaicos. Outra característica do mosaico é o vidro. Como o mosaico era feito de ouro e vidro, refletia a luz. Então, as igrejas eram muito claras. A cúpula era leve. Entre a cúpula e a parede havia os tambores, essa parte circular. Os arquitetos abriram aqui 40 janelas, que são exatamente o número de dias que Jesus esteve no deserto. É uma igreja com muitas janelas. Ela é enorme. Sua área interna tem aproximadamente 20.000 metros quadrados. A cúpula tem 31 metros de diâmetro e 54 metros de altura. O tambor tem 40 janelas. Hoje em dia está completamente transformada, porque depois de ser igreja passou a ser mesquita. Atualmente já não é mesquita, é um museu e pode ser visitado. Por fora, ela está praticamente na mesma forma. A Sagrada Sofia obedece à ordem da arte bizantina, que depois passou para outro tipo de arte, uma arquitetura que é a desmaterialização. Existe uma preocupação do artista bizantino em fazer um estilo de edifícios simples por fora e complexo por dentro, porque os bizantinos acreditavam que as pessoas deviam se comportar da seguinte forma: simples no exterior e com o interior muito rico de fé e devoção. Foi exatamente o que aconteceu com as igrejas. Elas são simples por fora, sem esplendor. São leves, feitas de tijolos, e por dentro são uma explosão de luxo, com o objetivo de mostrar ao ser humano o esplendor do reino dos céus. A Sagrada Sofia tem 4 colunas de mármores que estão disfarçadas. Os mármores foram todos importados e são muito caros. Dizem que Justiniano queria que o chão fosse todo em ouro, mas não conseguiu. Não podia abusar dos impostos. Então ele colocou 5 tipos de mármores no chão de sua igreja. A arte da Idade Média era uma arte feita para a fé. A arte bizantina é uma arte de fé, a serviço da religião, para exaltar o governador sagrado. O imperador geria o império e a fé, e muitas vezes ele era retratado como se ele fosse uma figura sagrada, porque ele representava Deus na terra. Então, quando ele era representado, tinha uma auréola sagrada, assim como a imperatriz. O próprio Cristo é representado como se fosse um imperador, como se fosse um príncipe. É típico da arte bizantina representar Cristo de forma solene, luxuosa, gloriosa. Na arte bizantina nunca vê-se um Jesus humilde, sofredor. É como se a arte bizantina fosse o oposto da arte barroca, que virá logo depois e promoverá o sofrimento de Cristo. A arte bizantina mostra o esplendor dos céus, o esplendor de Cristo, o poder. Uma arte que surgiu e até hoje é representada. É o Pantocrator. O Pantocrator é a imagem do Todo-Poderoso.
significa todo-poderoso. É uma palavra de origem grega, que vem do pan, que é tudo ou todo, e kratos, que é o alto governo, o poder. Na arte bizantina não se representa figuras de perfil total. As figuras são frontais, de frente, ou 3/4. A frontalidade é que é o normal. O pantacrator bizantino é sempre representado de frente, sempre nesta posição. Uma mão direita a abençoar e a esquerda a segurar um evangelho. O pantacrator, quando abençoa, faz um gesto com o braço. Observe, esses gestos são um anagrama do nome de Cristo, ICXC, que é a posição da bênção do pantacrator e a posição da bênção do sacerdote. O sacerdote faz esse gesto com a mão a copiar o anagrama de Cristo. A ideia de rezar com as mãos juntas é uma ideia inventada tempos depois e espalhada pelos franciscanos. Na época do início da religião, rezava-se com as mãos abertas voltadas para o céu. Os gestos foram mudando e foram atribuindo significados diferentes. No entanto, o pantacrator tem sempre as mãos a fazer uma das letras do nome de Cristo. A arte bizantina é a arte da simbologia, do luxo. O Império Bizantino começou em 330 d.C. e terminou em 1453. Na arte bizantina, usa-se ícones. Ícone é uma palavra de origem grega, que significa imagem. E no campo da história significa uma representação sacra pintada sobre um painel de madeira com a figura religiosa. A arte sacra tem sempre o fundo muito dourado. O artista bizantino seguia regras rigorosas. Eles não tinham liberdade para escolher o que representar, a cor, a posição, porque essas regras eram ditadas pelo imperador. Essas regras eram imutáveis, ou seja, não muda, teriam que ser obedecidas. A arte bizantina é uma arte de regras muito rígidas. A arquitetura bizantina desmaterializou-se, ou seja, deixou de ser tão pesada. Passou a usar-se tijolos em vez do cimento. Seus monumentos eram leves e era uma arte que por fora era muito simples e por dentro uma explosão de cores e de luxo. Eles queriam mostrar ao crente o esplendor do céu, do paraíso. A arte medieval é a arte da fé, sempre representando a arte sacra para engrandecer o imperador e Cristo. Na arte bizantina, o Cristo era o pantacrator, o todo-poderoso, glorioso, como se fosse um imperador, um príncipe. Nunca era representado como um sofredor. É uma arte para a glória, uma arte imperial. Uma regra importante nessa representação é a diluição da matéria. Significa que existe apenas bidimensionalidade. Os artistas bizantinos optam por não representar perspectivas, profundidade e volume, porque não era importante. Esta é a arte simbólica. Eles não pretendem retratar o mundo real, e sim a grandeza divina, a divindade. Essa arte não tem peso, nem tempo. A divindade é atemporal e espacial. O movimento significa continuidade do tempo, por isso eles não representam movimentos. A divindade não precisa estar no espaço-tempo, porque ela está em todo lugar, por todo lado. A tridimensionalidade é sempre figuras bidimensionais. As representações não têm peso, estão para além do mundo físico. Outra característica da arte bizantina é a verticalidade. As imagens são todas muito alongadas. Dá a impressão que as figuras estão a ascender ao céu. Na arquitetura, vocês viram que a Sagrada Sofia é altíssima.
Essa arte vai inspirar a arte gótica. A arte gótica é uma explosão solene vertical em direção aos céus. A arte bizantina será a inspiração para a arte gótica, românica e para o renascimento italiano. Na regra da verticalidade da arte bizantina, os corpos são alongados. Não existe expressão de tempo e espaço. Outra característica desta arte é a frontalidade. As figuras são representadas de frente, às vezes 3/4, mas nunca de perfil completo. Essa frontalidade representa uma arte solene imperial. Isso é para causar impressão ao olharmos de que estamos na presença do imperador e do Todo-Poderoso. Então é preciso atenção e respeito. Temos que nos comportar de forma solene também. Essa frontalidade leva a outra característica, que é a expressividade da face. O rosto na arte bizantina é muito expressivo. Existe uma intensificação do olhar para traduzir o fervor religioso. Não há muitos detalhes no rosto bizantino, mas muita expressividade no olhar, porque é através dele que se exprime a fé. E essa arte é uma arte de fé. O rosto é a parte mais importante de um ícone sagrado. O rosto é grande, divisível. Poderíamos traçar várias linhas. Esse olhar é expressivo e representa a fé interior. Outra característica desta arte é a serialização. A serialização é a repetição dos motivos e das figuras. A simbologia da cor para os bizantinos é muito importante. Uma cor nunca é usada de forma natural. Não há preocupação de copiar o natural. Tudo é usado como simbologia. O Império Bizantino é o Império do Oriente e vem captar muitas influências da arte oriental, que é uma arte de luxo, do ouro. A maior riqueza do homem na terra é o ouro, e no céu é o paraíso. O paraíso é representado com dourado, que é o ouro. Ao representar o céu como ouro, significa que a maior riqueza que o homem pode alcançar é o céu. Outra forma de representação do céu é através do azul celestial. O azul representa o céu, o paraíso. A abóbada celeste remete para a universalidade. Muitas vezes é utilizado para o manto da Virgem porque representa o paraíso e a universalidade da fé. A Virgem é aquela que faz a ligação entre o homem e Cristo. Ela usa o manto azul, simbolizando que é através dela que conseguiremos a nossa entrada no paraíso. A cor púrpura era usada na época romana para decorar as bainhas das togas dos senadores. É uma cor que normalmente está ligada ao poder. Na arte bizantina, ela é usada para representar as vestes do imperador, de Cristo e da Virgem. O branco significa ressurreição. É muito utilizado nas imagens de Cristo criança no colo de sua mãe. O verde representa a renovação espiritual. A arte bizantina nunca usa a cor para representar o natural, a realidade. O preto representa a ausência de cor, o caos. O que estiver representado de preto é caótico, é o fim, é confusão. Essas são as cores utilizadas na arte bizantina. E essa arte não termina com o fim do império. Depois da invasão turca, muitos lugares dos Balcãs, sudeste da Europa e da Rússia, faziam e fazem a arte bizantina. Essas regiões continuaram a trabalhar com o estilo bizantino e ainda hoje trabalham. Há muitas igrejas na Rússia que continuam a decorar as suas paredes com a arte bizantina. O pintor russo mais famoso de ícones sagrados bizantinos é Andrei Rublev. Esse movimento da arte bizantina ainda não acabou e ele influenciou
a arte românica, gótica e os artistas renascentistas. Como já dito, devido à invasão turca, a arte bizantina não se encontra em território oriental, e sim em território ocidental, em cidades da Itália, como Ravenna. Outra cidade que foi muito importante para a arte bizantina, apesar de nunca ter feito parte do Império Bizantino, devido à posição defensiva, foi a Veneza. Por ser uma ilha, Veneza era fácil de defender e difícil de atacar. Várias vezes o exército bizantino tentou tomar essa cidade, mas nunca conseguiu. No entanto, por ser uma cidade de mercadores e estar aberta, recebeu muitas influências da arte bizantina. O maior monumento de Veneza é a Basílica de São Marcos. É um grande exemplo de arte bizantina. Ela fica no centro da cidade. É uma igreja cristã. É um monumento de Veneza, mas também é um monumento da arte bizantina. Essa igreja enorme foi alterada muitas vezes ao longo da história. Sua fachada é uma mistura de várias influências de arte. Cada vez que acontecia um movimento na história da arte, eles acrescentavam ou alteravam algum elemento. Mas sua raiz é claramente bizantina. Primeiro pela sua planta, uma planta de cruz grega, ou seja, seu eixo se encontra no centro da igreja. O coração da igreja está no centro, não está no fim da nave como nas igrejas latinas. Sua decoração é muito luxuosa e remete à arte bizantina. Essa basílica, apesar de ter sofrido várias alterações ao longo da história, mantém claramente a estrutura bizantina. Ela tem 4 cúpulas nos braços por trás. Todos os braços são iguais. A fachada está muito modificada, mas a estrutura é bizantina. No período gótico, que vem logo depois, essa basílica foi alterada. Por isso ela apresenta tantas torres altas. No período gótico, eles elevam os monumentos para o céu, que significa elevar o crente para Deus. Há um movimento de verticalidade, e quem iniciou esse movimento foi os bizantinos com a verticalidade das imagens sagradas. No entanto, na fachada da Basílica de São Marcos, em Veneza, para além do gótico, ela tem um pouco de barroco, renascimento e um pouco mais. Já seu interior é completamente bizantino. As igrejas bizantinas eram simples por fora e glamourosa por dentro. Essa igreja não é simples por fora, porque recebeu influência de outros períodos. Dentro dela é uma explosão de beleza, mostrando o poder celestial. Cristo é retratado como um príncipe, um imperador, um glorioso. O interior da igreja é a glorificação de Cristo e de sua riqueza espiritual e terrena. Os mosaicos contam com detalhes a história de Cristo desde a criação do mundo. A Idade Média na arte é a idade da fé. É feita para louvor de Cristo. Dentro desta igreja, usa o que é chamado de a Bíblia de Pedra. No período bizantino, havia alguns movimentos radicais dentro da igreja, que acreditava que a semelhança de outras religiões não deviam mostrar imagens, retratar Cristos, figuras sagradas, que isso seria um pecado. No entanto, parte da população não sabia ler nem escrever, e a igreja teve a ideia de usar isso como um recurso, usar as imagens para evangelizar e transformar as igrejas em imagens, ou seja, nas Bíblias de pedra. Toda a história de Cristo era contada ao longo das paredes da igreja. Dentro de todas as igrejas da época bizantina, a história de Cristo era ensinada, preservada e contada. Segundo o Papa Gregório Mário, as imagens fazem para os analfabetos o que a escrita faz para os que sabem ler.
A igreja passa a educar as pessoas a partir das imagens e passam a ser conhecidas como a Bíblia de pedra. As riquezas dos mosaicos das igrejas são os recursos para cristianizar os povos, propagar a fé e reforçar a história sagrada. Enquanto a arte clássica grega e romana são ordenadas, obedecem às regras da matemática, à racionalidade, a arte medieval cristã obedece ao fervor religioso e à originalidade. A pintura bizantina tem muitas regras. Só pode usar as cores de forma simbólica, as figuras devem ser representadas frontais, com frontalidade. Com todas essas regras, a história de Cristo, os pintores, eram obrigados a fazer verdadeiros exercícios de simplificações, serializações. Eles não estão preocupados em retratar o ideal de beleza e da realidade, mas em contar uma história. E fazem de forma simples e pouco complexa, de forma rápida. O homem não é importante. Quem é importante é Deus. Na igreja de São Marcos tem uma peça incrível. É uma peça do final do Império Bizantino, chamada Pala de Ouro ou Pano de Ouro. É uma obra que fica no altar. É toda de ouro, pedras preciosas, pedras incrustadas em esmalte e conta toda a história de Cristo. Ficava na parte posterior do altar. Os sacerdotes ficavam à frente dela. A pala de ouro é resumo de toda a arte bizantina. Todas as técnicas de chamar a atenção, de contar a história, de simplificar, da frontalidade, da desmaterialização, todas as regras da arte bizantina está resumida nesta peça incrível, a Pala de Ouro. No centro desta peça encontra-se o Pantocrator, o Cristo representado como Todo-Poderoso, o Príncipe dos Príncipes, o Imperador, e ele está ao redor de uma amêndoa mística, chamada mandorla. Em volta das mandorlas, os 4 evangelistas, São João, São Lucas, São Mateus e São Marcos. Eles podem ser representados em suas figuras ou através de seus animais simbólicos. São eles os pilares fundamentais da igreja e do cristianismo. O mosaico bizantino é um resumo, ou seja, é a reinterpretação da forma. A sua intenção é contar uma história de forma rápida e direta. E isso leva a uma simplificação da forma, pois isso é fácil de ler. Contar uma história com o máximo de descrição em um quadrado pequeno e sem palavras é muito difícil. Essa arte é resumo de muitas técnicas e muitos anos de prática que os artistas bizantinos misturavam. Essa peça do altar é muito rica em pedras preciosas. Ela tem 1.927 pedras preciosas, 526 pérolas, 330 granadas, 320 esmeraldas, 255 safiras, 183 ametistas, 175 ágatas, 34 topázio, 16 cronalinas, 13 jáspio, entre outras. A arte do luxo e da ostentação da solenidade. A arte bizantina não termina com o final do Império. Ela continua até os nossos dias, principalmente nos Balcãs e na Rússia. É, sem dúvida, um dos movimentos artísticos mais longos